abra sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Se você chegou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. O tema da mensagem dessa noite é uma questão de integridade. Você pode repetir comigo? Diga: uma questão de integridade. Mais uma vez, uma questão de integridade. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja dos Tessalonicenses a que aguardem com vigilância a vinda do Senhor, ou a volta do Senhor. E que durante esse tempo em que se espera a volta do Senhor, Deus os santifique. E nós lemos esse versículo para nós, que Deus nos santifique em tudo, para que no dia da sua vinda sejamos encontrados íntegros e irrepreensíveis. Íntegros e irrepreensíveis. Eu quero refletir com você sobre algumas verdades que esse versículo carrega. Mas eu quero começar definindo santidade. O que é santidade? Alguém em algum lugar alguma vez disse que a melhor maneira de saber uma coisa é descobrir primeiro o que ela não é. E santidade não é perfeição. Talvez muitos de nós, em algum momento da nossa jornada no Evangelho, tenhamos feito essa confusão de conceitos. Em algum momento pensamos que santidade é perfeição, que a santidade se expressa numa vida, que a santidade se expressa na vida de alguém que não erra, na vida de alguém que não peca, na vida de alguém que não comete erros, que não comete equívocos. E não, irmãos, não, santidade não é perfeição. Santidade não é a completa ausência do pecado. Santidade é o domínio pleno do pecado. De sorte que alguém não é santo porque não peca, mas porque não tolera a presença do pecado em sua vida. Amém? Santo não é quem não peca. Santo é quem não tolera a presença do pecado na sua vida. Então nós precisamos entender a santidade como uma condição, mas também um processo. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, perdão, não é esse o texto. Colossenses... Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13. E ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou e nos transportou.
todos nós que fomos libertados e transportados, fomos feitos santos. Santos. Porque você provavelmente já ouviu dizer que a palavra santo significa literalmente separado. Alguém que é santo é alguém que foi separado. No nosso contexto, alguém que é santo é alguém que foi separado do mundo, separado do pecado. Foi liberto do poder do pecado e da morte. E foi transportado, olha, separado. Você foi separado do mundo do pecado e transportado para o reino do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Ainda que, e aí a gente vai falar sobre a santidade como um processo também, ainda que a gente ainda cometa pecados, ainda que a gente ainda erre, ainda que a gente ainda tropece muitas vezes, se nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, nós fomos libertados do poder do pecado e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Todos os que estão nessa condição podem se considerar santos. Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo aí, levanta a mão. Se você nasceu de novo, você é um santo de Deus. Amém, querido? Amém? Santo. Você é um santo. Santo é uma condição, a condição daquele que nasceu de novo e foi separado do mundo, e foi separado do pecado. Mas a santidade, ela também é um processo. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga comigo, busquem a santificação. É algo pelo que nós também nos esforçamos. É algo pelo que nós também trabalhamos. É algo que nós devemos buscar. É algo que nós devemos procurar. A santidade, ou a santificação, que nos leva à santidade, é algo que está sob a nossa responsabilidade. E, portanto, é o nosso dever. Então, todos os que nasceram de novo em Cristo Jesus e foram libertados do poder do pecado e transportados para o reino de Jesus Cristo, foram feitos santos, foram separados. Mas agora, nessa condição de santos, foram colocados também num processo de santificação, que é a educação que o Espírito Santo dá àquele que nasceu de novo, sobre o que Deus pensa, o que Deus deseja, e qual a expectativa de Deus nos seus filhos, naqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus. Isso acontece por intermédio da pregação da palavra, isso acontece por intermédio do discipulado, isso acontece por intermédio da prática das disciplinas espirituais, isso acontece por meio da comunhão dos santos que se desfruta na igreja. Nós somos santificados, somos aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo que está em nós, nessa nova condição que recebemos. E como eu disse, exatamente porque santidade não é perfeição, nesse processo, eventualmente nós vamos pecar, eventualmente nós vamos errar. Nesse processo, eventualmente nós vamos tropeçar muitas vezes. Mas isso não faz de nós pecadores, isso não faz de nós, e isso não nos traz outra vez a condição de perdidos, condenados em Cristo, condenados sem Cristo Jesus. Não, porque nós fomos feitos santos, nós fomos separados. Amém? Pecadores não... Eu estou usando esse termo para me referir à natureza e não à prática do pecado. Então nós precisamos entender, irmão, que a santidade é algo que nós devemos buscar. A santidade é algo que nós devemos buscar. A santidade é algo pelo que nós devemos nos responsabilizar. Amém? Amém? Você está comigo aqui, querido? Então nós precisamos, e olha, e veja que interessante, Deus nos deu todo o recurso que precisamos para sermos santificados, mas quem acessa esse recurso somos nós. Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, mas quem abre a Bíblia a ler somos nós.
Deus nos deu a igreja, a comunhão dos santos. Mas quem se integra, quem se junta, quem participa, somos nós. Deus nos ensinou, por intermédio da sua palavra, diversas disciplinas espirituais que promovem o crescimento espiritual e a maturidade espiritual. Mas quem as pratica, somos nós. Deus nos libertou, como nós lemos em Colossenses 1,13, nos libertou do poder do pecado. Mas quem decide pecar ou não, frente à oportunidade de pecar, somos nós. Amém? Então a santificação, a santidade é algo pelo que nós devemos trabalhar. É algo pelo que nós devemos nos esforçar. E é algo pelo que ninguém pode se esforçar por nós. É algo pelo que ninguém pode trabalhar por nós. Eu não posso santificar a minha esposa. Minha esposa não pode me santificar. Nós trabalhamos juntos e com Deus para sermos santificados, mas há a parte que me cabe, há a parte que cabe a ela. Há o trabalho que é meu, há o trabalho que é dela. E nós devemos nos responsabilizar individualmente e juntos como casal pela nossa santificação. Mas há um trabalho a ser feito. Há um trabalho a ser feito, há uma jornada a ser trilhada. Você está comigo aqui? Amém, irmão? Então, santidade é condição, mas também é processo. Santidade não é perfeição, mas é submissão. Santidade não é não pecar, mas é não tolerar a presença do pecado na sua vida, no seu coração. E é assim que nós devemos buscar ser santos para o Senhor. E é assim que nós devemos buscar crescer. É assim que nós devemos buscar amadurecer. Nós não podemos fazer vista grossa. Nós não podemos fingir que não é conosco. Nós não podemos fingir que não está acontecendo. Se há falhas, se há pecados, se há erros, nós precisamos enfrentá-los, nós precisamos corrigi-los. Nós precisamos dar nome a eles. E precisamos ir à presença de Deus em humildade e submissão à sua palavra e clamar pelo poder do Espírito Santo para que sejamos tratados, para que sejamos trabalhados, para que sejamos vitoriosos sobre esses pecados, sobre essas falhas, sobre esses erros. Amém, irmão? Nós não podemos fingir que não é conosco. Nós não podemos fingir que não acontece. Não. Não podemos tolerar a presença do pecado em nossa vida. Porque santo não é quem não peca, mas quem não tolera a presença do pecado em sua vida. Agora, segundo o ensino do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, a santidade, ela se manifesta de duas maneiras. Se manifesta através da integridade e se manifesta através da incorruptibilidade. Todos os que foram santificados pelo novo nascimento em Cristo Jesus e estão no processo de santificação operado pelo Espírito Santo, através dos vários recursos que eu citei aqui, da provisão divina para a nossa santificação, precisam ser íntegros e incorruptíveis. Porque a santidade e a incorruptibilidade são subprodutos da santidade. Quem é santo precisa ser íntegro. Quem é santo precisa ser incorruptível. Caso contrário, talvez não seja santo ainda. E de novo, eu quero que você se lembre disso. Eu quero que você não se esqueça disso. Santidade não é não pecar, mas não tolerar a presença do pecado em sua vida. Porque mesmo no processo de santificação através do qual estamos buscando ser íntegros, mesmo no processo de santificação através do qual estamos buscando ser incorruptíveis, eventualmente erros podem acontecer, eventualmente podemos cometer pecados, mas plenamente conscientes do pecado que cometemos, plenamente conscientes do erro que cometemos, reconhecemos a nossa fraqueza e vamos a Deus em espírito de humildade, vamos a Deus quebrantados, pedindo por restauração. Amém? Amém, irmão? Não é uma questão de estética. Não é se você parece santo ou não, é se você é de fato. Porque tem muita gente que parece, mas não é. E tem muita gente que não parece, mas é. De sorte que nós não podemos ser levados, pelo que nós vemos apenas. Aquilo que nós vemos precisa ser confirmado. Aquilo que nós vemos precisa ser assinado.
pelos frutos que são produzidos, pelos resultados de vida que são produzidos. Mas o fato é que quem é santo no Senhor precisa ser íntegro. Amém, irmão? Amém, querido? Íntegro. E é importante a gente entender o que é integridade dentro desse contexto, para a correta aplicação do texto que nós lemos e sobre o qual nós estamos refletindo. O que é integridade, então? O conceito de integridade deriva do latim integritas, ou integralidade, e é definida como, preste atenção, consistência entre crenças, decisões e ações, e adesão contínua a valores e princípios. Integridade é a consistência entre crenças e decisões e ações, e também a adesão contínua a valores e princípios. A integridade, ela se expressa através da combinação daquilo que se crê com aquilo que se vê. Se eu digo crer, eu preciso agir como quem crê. Se eu digo saber, eu preciso agir como quem sabe. Se eu digo entender, eu preciso agir como quem entende. Você está comigo aqui? Eu não posso compreender a palavra de Deus que me exorta a um determinado comportamento e agir com outro comportamento. Eu não posso ler a Bíblia, um exemplo, né, bastante comum. Eu não posso ler a Bíblia e entender que eu não devo mentir e mentir. Aí não há integridade. Amém? Eu não posso ler a Bíblia e entender, porque está claro, está escrito lá, que eu não posso adulterar, mas eu tenho duas mulheres fora do casamento. Tenho vários casos fora do casamento. Não há integridade. Eu não posso ler a Bíblia e entender que o Senhor me pede a consagração dos meus recursos financeiros e ser alguém avarento, alguém que não é generoso. Não há integridade. Não há consistência entre o que se crê e o que se vive como uma pretensa manifestação daquilo que se crê. E como esse conceito de integridade se aplica a nós nesse contexto da santidade, irmão? Não adianta muita coisa, não é? Porque até certo ponto ainda é bom porque ainda estamos expostos. Mas não adianta muita coisa estar na igreja. Você precisa ser corpo de Cristo. Não adianta muita coisa frequentar os cultos, as celebrações. Você precisa ser um culto contínuo ao Senhor. Não adianta muita coisa vir à igreja, levantar as mãos e cantar canções. Mas ao final das celebrações, há maledicência, há mentira, há palavras torpes. Não adianta muita coisa. É preciso integridade. Se você é santo, você precisa ser completamente santo. Se você está no processo de santificação, você precisa estar completamente submisso ao Espírito Santo para que Ele faça de você um homem ou uma mulher íntegro. Íntegra. Incorruptível, que não pode ser corrompido. Que não pode ser adulterado, que não pode ser deturpado. Amém? Então não adianta muita coisa parecer crente. É preciso ser crente de verdade. Amém? Não adianta muita coisa parecer crente, precisa ser crente de verdade, irmão. Porque no final das contas, Deus sabe quem são os seus. No final das contas, Deus sabe. Deus sabe. A pessoa perto do seu lado pode não saber, eu posso não saber, mas Deus sabe. A gente pode esconder de um, de outro, de A, B ou C, mas a gente não pode esconder de Deus quem a gente é de verdade. Então, a mensagem, a reflexão de hoje é um chamado. É um chamado de Deus à integridade. Se você é santo porque nasceu de novo e está num processo de santificação, sendo transformado pelo poder do Espírito Santo,
você precisa manifestar essa santidade no modo íntegro de viver, como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como cidadão. Amém? Tem crente que é fervoroso pra caramba no domingo, mas na segunda-feira ele é um péssimo funcionário, porque ele espera o patrão dar as costas para fazer corpo mole, para não trabalhar, para fingir que está produzindo. Tem crente que é fervoroso pra caramba na igreja, mas a primeira rodinha de maledicência e de conversas fúteis, inúteis, imorais, que se faz, ele está lá, no trabalho ele está lá, sorrindo e brincando. Tem crente que é fervoroso pra caramba na igreja, mas na primeira oportunidade que tem de mentir para seu benefício próprio, ele mente. Tem crente que é fervoroso pra caramba no domingo, quando está na igreja, mas dá propina para a polícia. Suborna funcionários da Receita Federal, sonega imposto. Tem crente que é fervoroso pra caramba aos domingos, mas se encontra uma oportunidade de se dar bem, de modo ilícito, se ninguém está vendo, ele vai lá e faz o que precisa fazer. Não há integridade. Não há integridade, é uma santidade fake. Amém? É uma santidade fake, uma santidade do Paraguai. Uma santidade de mentirinha. Mas Deus está nos chamando a uma santidade real, que se manifesta através de um modo de vida íntegro. Íntegro. Amém, irmão? A integridade de um homem, de uma mulher de Deus se prova quando ninguém o está vendo. Quando ninguém pode testemunhar o que ele faz ou deixa de fazer. Então a integridade desse homem e dessa mulher de Deus é comprovada. Não dá, irmãos. Não dá para nós vivermos por muito tempo no Evangelho, enganados, achando que uma vida meia boca, uma vida meio mais ou menos, funciona no reino de Deus, porque não funciona. Não funciona. É um membro do corpo, se está mesmo no corpo, é um membro do corpo doente, é um membro do corpo ferido. Sabe? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós vivemos numa geração que perdeu, de certa forma, perdeu o temor de Deus. Porque tanta coisa se tornou aceitável, tanta coisa se tornou permitida, tanta coisa se tornou possível. A palavra de Deus foi sendo adaptada, a palavra de Deus foi sendo gourmetizada, a palavra de Deus foi sendo personalizada para aquilo que são os desejos, as intenções, as vontades carnais do ser humano, que não entendeu a expectativa de Deus no seu povo, na sua igreja. Quando no Éden, Deus criou o homem, o texto diz que Deus o criou à sua imagem, à sua semelhança. Essa palavra semelhança, ela é a tradução de uma palavra hebraica que significa um representante legal, um representante fiel. Deus, quando nos criou para sermos seus representantes na terra. Mas o homem pecou. Essa representação foi adulterada, foi pervertida. E então veio Jesus Cristo. Então veio Jesus Cristo trazendo a solução para essa perversão, para essa adulteração, a solução para essa quebra de propósito causada pelo pecado de Adão e Eva lá no Éden. De sorte que todos aqueles que nascem de novo pela fé em Jesus e no seu Evangelho, agora são recolocados, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, lembra? Então quem nasceu de novo foi recolocado nessa posição de representantes de Deus na terra. Esse é o sentido último da expressão cristãos, pequenos cristos, que representam a Cristo.
Amém, irmãos? Então, como estamos representando Cristo na terra? Como estamos representando o reino de Deus na terra? Essa é uma pergunta que nós devemos responder com honestidade a nós mesmos todos os dias, pela manhã, quando despertamos do sono. É uma pergunta que deve provocar em nós reflexão tal que nos leve a mudanças, que nos leve a transformações necessárias, que nos leve a adaptações de rotas, a correções importantes de serem feitas. Porque eu disse e repito, não se pode fazer de conta que não é com a gente, não se pode fazer de conta que não está acontecendo. Deus nos chamou para sermos íntegros, fomos salvos para uma santidade íntegra. Amém, irmãos? Consistência, nós ouvimos no conceito de integridade, consistência entre crenças, decisões e ações. Se você crê no que está escrito na palavra de Deus, as suas decisões devem ser de acordo com ela. Se você crê no que está escrito na palavra de Deus, as suas ações devem ser de acordo com ela. Se você crê no que está escrito na palavra de Deus, toda a sua vida deve ser pautada pelos seus valores, pelos seus princípios. Isso depende da nossa submissão, isso depende da nossa humildade, isso depende da nossa consciência de pecado e necessidade de arrependimento. Isso depende da nossa consciência das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Isso depende da nossa honestidade em não tentarmos parecer ser aquilo que não somos. Amém, meu irmão? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz nas trevas. O mundo está coberto pelas trevas, pela escuridão do mal. E Jesus diz que a sua igreja, o seu povo, os seus filhos são a luz que vai iluminar essas trevas, que vai dissipar essas trevas. Porque se todas as luzes desse tempo estivessem apagadas e uma única lâmpada fosse acesa, isso já faria uma enorme diferença. Opa, peraí, tem uma luz acesa. Então, se num ambiente de escuridão, num ambiente de trevas, várias lâmpadas forem acesas, não há trevas certas que resistam ao poder da luz, da glória de Deus em Cristo Jesus, que pode ser vista através de nós. E essa é a expectativa de Deus no seu povo, na sua igreja, nos seus filhos. A expectativa que foi sendo esquecida, a expectativa que foi sendo, como eu disse, gourmetizada, a expectativa que foi sendo adaptada. Nós não podemos, nós não temos esse poder, nós não temos essa autorização, nós não podemos gourmetizar, nós não podemos adaptar, nós não podemos conformar a palavra de Deus às nossas necessidades, aos nossos desejos. Somos nós quem nos conformamos, somos nós quem nos amoldamos na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo. Conformar é o quê? Tomar a forma. Para as confeiteiras de plantão, aí você pode fazer um bolo de qualquer forma, não é? Você faz a massa e o bolo pode ser redondo, o bolo pode ser quadrado, o bolo pode ser triangular, o bolo pode ser retangular. Por quê? Porque você vai dar a essa massa uma forma. Você vai conformar esse bolo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem se conformar a esse mundo. Vocês não podem ser uma massa que vai ser modelada, conformada na forma desse mundo. Vocês precisam ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu disse hoje pela manhã que quem não está sendo transformado já está conformado. E infelizmente nós temos na igreja de Cristo, ou na igreja central, mas na igreja de Cristo espalhada pela face da terra, muitos crentes conformados com o mundo, achando que está tudo bem, achando que é assim mesmo, achando que não é assim mesmo. Não está tudo bem, irmão. Não está tudo bem. Não está tudo bem, não está tudo bem. Sabe, nos últimos meses, nos últimos anos, melhor dizendo, nos últimos 2 anos, melhor dizendo, tem se dado conhecimento de tantos escândalos no meio da igreja,
de tantos escândalos de lideranças evangélicas, de tantos escândalos de homens que eram chamados de homens de Deus, mulheres que eram chamadas de mulheres de Deus. Há tanta notícia de tantas práticas, há tanta notícia de tantos modos, de tantos comportamentos absolutamente contrários ao que ensina a palavra de Deus, como sendo a expectativa de Deus, como sendo o molde de Deus para o seu povo, para os seus filhos, o molde de Deus para essa massa, para esse bolo gostoso que ele fez. Tantas coisas, tantas coisas. É quase como que a violência, não é, irmãos? Você vai em qualquer outro estado do Rio de Janeiro, você diz que é carioca. Meu Deus do céu. Cara, eu não lembro quando, e nem lembro qual era a circunstância, mas eu vi uma imagem, acho que foi a imagem mais engraçada que eu já vi. Engraçada um modo de expressão, tá, irmãos? A imagem em si não era engraçada, mas foi engraçado porque... pareceu engraçado porque isso aconteceu, acho que na Inglaterra. Era na Inglaterra ou em algum país da Europa. Uma coisa que no Rio de Janeiro é comum, mas na Europa não. Houve um confronto entre a polícia e assaltantes no meio de uma avenida movimentada, no meio de uma praça movimentada na Europa. E havia um rio, né? E à beira do rio tinha uma grade de contenção, né? O pessoal ficava ali e tal, observando o rio. A cena, aquela imagem bonita, né? Europeia. E tinha um cara assim, ó, desse jeito. Debruçado assim, vendo o rio. E o couro comendo aqui. E a polícia e o cara olhando assim. Tranquilão, ele olhando. E o pessoal que fez a filmagem falou assim, caramba, mas aquele senhor ali, aquela pessoa ali, ela tá muito calma ali no meio. Vamos entrevistar. Entrevistaram o cara, falou assim. Entrevistaram o cara, que perigo, cara. Estão dando tiro aí perto de você. Não, eu sou carioca. Juro por Deus, o cara falou isso na entrevista. Eu sou carioca. Por quê? Porque, de forma geral, o carioca está tão exposto à violência que a violência se torna uma coisa meio comum, não é? Quem mora aqui? No Village, em torno? Num primeiro momento, foi assim, desconfortável, porque não é sempre o que eu vejo. Eu sei que isso é uma coisa comum aqui, mas não é sempre o que eu vejo. Eu mesmo não vejo sempre. Mas eu fui no Hortifruti ali no Village, irmão, e na frente do Hortifruti, num dia movimentado, cheio de gente passando, criança, velho, um monte de gente passando. Um cara com um fuzil dessa idade, um fuzil enorme, atravessado nas costas, indo ali, vinha no meio da rua, voltava, pegava um guaravita ali. Eu falei assim, cara, como assim, bicho? Como assim? Mas infelizmente acaba se tornando comum e a gente meio que vai naturalizando isso, né? E a igreja de Jesus, ao longo do tempo, foi meio que naturalizando certos modos, certas posturas, certos comportamentos, certos entendimentos da Escritura errados. Muitas vezes, alguns deles, heréticos, acreditando que está tudo bem. Não está tudo bem, gente. Não está tudo bem. Nós precisamos ser íntegros. A nossa santidade precisa se manifestar em integridade. Às vezes a gente quer, às vezes a gente quer parecer legal. Às vezes a gente quer parecer bacana. Mas Deus não chamou a gente para ser legal. Deus não chamou a gente para ser bacana, irmão. Não que nós devamos ser chatos, não que nós devamos ser repelentes, não é isso. Devemos ser gente normal, vivendo a vida e fazendo as coisas. Mas com um profundo senso de compromisso, com um profundo senso de temor, com um profundo senso de responsabilidade. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que em Cristo Jesus todos somos embaixadores de Cristo. E que Deus nos confiou a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação. Olha só, irmãos, Deus confiou a nós. Deus confiou a mim, Deus confiou a você, Deus confiou a sua igreja. Uma mensagem. Como nós nos responsabilizamos por essa mensagem? Como nós abraçamos essa mensagem?
santidade deve produzir integridade. O outro conceito que se pode aplicar aqui é o conceito de justiça. Porque a gente, de modo geral, pensa, e está certo, não está errado, que justiça é o que é certo. Fazer justiça é fazer o que é certo. Fazer justiça é fazer o que é correto. Mas é um conceito de justo que a gente usa muito no dia a dia, que pode se aplicar para aqui também. Justo é o que não está folgado. É ou não é? A gente não usa essa expressão às vezes. Caramba, está justinho. O carro está justinho, a direção está justinha. Não está folgado, não tem sobra, não está frouxo. Crente justo é um crente que não é frouxo. É um crente que não tem folga, entendeu? É um crente que não está meio molenga, não, está justinho, está justinho. Está bacana. Justinho com a palavra, justinho com a verdade, justinho com o evangelho, justinho com os princípios e os valores do reino de Deus. Amém, meu irmão? Eu fico feliz que você esteja aqui ouvindo essa mensagem hoje. Mas também fico apreensivo, porque você não terá mais desculpas ao sair daqui. Você é responsável por aquilo que você ouve. Você é responsável por aquilo que você aprende. Se mesmo depois dessa mensagem você não ajustar a sua integridade, a santidade que você diz ter, irmão, aí tem algo de muito grave acontecendo e você precisa parar. Você precisa parar e pensar e refletir. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Versículo 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de todos. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E aqui Jesus vai, seguindo a sua exortação, às multidões que o seguiam, especialmente aos fariseus e aos mestres da lei. Jesus estava falando para os religiosos da época, Jesus estava falando para os pastores da época, Jesus estava falando para a igreja da época. Para a igreja da época não, Jesus estava falando para a liderança religiosa da época, e falando para o povo assim, ó, vocês estão vendo esses caras aqui? Bonitos, vestidos, trajados, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem muitas coisas bonitas, mas não fazem nada daquilo que dizem. E muitos de nós, muitas vezes, irmãos, agimos como fariseus. Porque dizemos coisas bonitas, porque nos comportamos bem na igreja, nos comportamos, né, de maneira adequada, até a página 2. Mas não há integridade, não há coesão. Não há coesão. Você deve ter ouvido histórias nesses 2 anos,
Eu falei de muitos escândalos que vieram ao conhecimento, né? Muitos escândalos no meio das lideranças evangélicas no Brasil, de pastores que estavam pregando no domingo, e ao chegar em casa, antes de dormir, deram uma surra na esposa. Pastores que estavam pregando domingo e foram flagrados na segunda-feira saindo de motel. Irmão, fica complicado, né? O que eu quero dizer para você nessa noite? Porque eu não quero estender demais. Nós não podemos ser essa controvérsia evangélica para esse mundo em que nós estamos vivendo hoje. Porque a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo quebrado, caído, falido, aguarda que os filhos de Deus se levantem e manifestem a glória de Deus. Mas não a glória de Deus onde não há integridade, não a glória de Deus onde a santidade não se manifesta em incorruptibilidade, não há. Talvez por isso, muitos dos nossos contextos, das circunstâncias em que nós vivemos não mudam, demoram muito a mudar, sabe? Talvez por isso nós estejamos o tempo todo entrando e saindo de labirintos, talvez por isso nós estejamos às voltas, porque não há integridade. Não há integridade, irmão. Se só nós que estamos aqui hoje sairmos daqui com um profundo compromisso de sermos íntegros em nossa santidade, com um profundo compromisso de caminharmos sobre a palavra de Deus em todos os seus princípios e valores, de não negociarmos absolutamente nenhum deles, de não quebrarmos absolutamente nenhum deles, irmãos, nós já seremos uma grande ameaça ao inferno nesse lugar. Se você voltar para o meio da sua família com um profundo compromisso de ser íntegro em sua santidade, talvez o milagre que você tanto ora, pelo que você tanto espera, aconteça. Porque jejum e oração é inútil onde não há integridade. Jejum e oração são inúteis, melhor dizendo. Onde não há integridade, jejum e oração são inúteis. Onde não há compromisso com o que importa para Deus. Isso não é novo. Isso não era novo nem para os Tessalonicenses. Isaías, Deus falou para o povo por meio do profeta Isaías. Olha, isso está lá em Isaías 58. Olha, vocês me procuram com roupa bonita, vocês me procuram com uma boa postura, e vocês têm a aparência de que me amam e buscam a minha presença, mas por dentro vocês estão podres. Como se Deus dissesse: será que vocês acham mesmo que conseguem me enganar? Vocês acreditam mesmo que conseguem me enganar? Aí Deus diz por meio de Isaías: o jejum que eu escolhi, a devoção que eu escolhi, é que vocês vivam vidas íntegras, que vocês atendam os pobres, as viúvas, acolham os necessitados, abram a porta para os estrangeiros. E ele vai dizendo ele vai falando de uma série de comportamentos que refletem a integridade, que deveria ser uma expressão da nossa santidade quando buscamos ao Senhor, ou quando queremos viver uma vida para a glória de Deus. E ele diz lá no final de Isaías 58, então, ou seja, quando vocês abraçarem esse código, quando vocês abraçarem esse compromisso, então a luz de vocês brilhará nas trevas. A luz de vocês será como a luz do meio-dia. O que Deus está dizendo por meio de Isaías? Todos os milagres que vocês esperam, todas as circunstâncias que vocês esperam ver diferentes, todos os contextos que vocês esperam ver transformados, precisam ser acionados pelo gatilho da sua integridade, devoção e compromisso com o Senhor e a sua palavra. Porque onde houver integridade, compromisso e devoção ao Senhor e à sua palavra, mesmo que não hajam milagres, o Senhor será glorificado. Mesmo que não hajam circunstâncias completamente transformadas, o Senhor será glorificado. Porque não é mais importante o que Deus faz do lado de fora do que o que Ele faz do lado de dentro. Se o que Ele faz do lado de dentro está ok, o que está do lado de fora, irmão, não tem muita importância. Então o que eu desejo do fundo do meu coração é que nós não sejamos esse povo controverso. Eu não desejo, irmão, que você, membro dessa igreja, seja um crente controverso, de quem eu vou ouvir falar qualquer dia desse na esquina de que está fazendo uma bobagem, de que está vivendo de um jeito que não é coerente com a palavra.
E veja, eu sei, todos nós estamos num processo de santificação, todos nós estamos sendo transformados. Todos nós estamos sendo transformados. Eu disse, santidade na perfeição. Ninguém aqui tem a pretensão de ser perfeito, não. Eu não tenho essa expectativa em você, nem Deus tem. Mas todos nós devemos ser honestos. E todos nós devemos ser comprometidos com a Sagrada Escritura, os princípios e os valores do reino, de modo que o pecado não possa ser acomodado na nossa vida. Então nós não podemos, porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E Jesus vem buscar os que são seus. Quem são os de Jesus? Os que um dia levantaram a mão e disseram, sim, eu quero ser crente? Não, irmão, não são esses os de Jesus, não. Porque tem muitos desses que nem estão na igreja mais. Tem muitos desses que já desistiram dessa decisão. Os de Jesus são aqueles que estão consistentemente sendo transformados pelo poder do Espírito Santo, conhecendo a Jesus e amando a Jesus através da sua palavra. Estão integrados ao corpo de Cristo, estão participando da comunhão dos santos, estão vivendo uma vida de oração, estão abrindo a sua Bíblia, estão buscando ser íntegros, estão buscando corrigir os erros que há em sua vida, estão buscando fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Esses são os de Jesus e são esses que Jesus vem buscar. Então, se Jesus volta e encontra crentes frouxos, esses crentes frouxos, irmãos, estão sob sério risco de não serem definitivamente salvos. Então, por favor, em nome de Jesus, é uma questão de integridade. Integridade, irmão. Você não pode estar na igreja domingo e ser caloteiro segunda. Você não pode estar na igreja domingo e ser mal pagador na terça. Você não pode ser crente domingo e ser um sonegador na quarta. Você não pode ser crente domingo e adúltero na quinta. Você não pode ser crente domingo e ser um mentiroso na sexta. Não pode, não dá. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. E honestamente, irmão, se alguém perguntasse qual era o meu desejo nem era pregar essa mensagem. O meu desejo era pregar uma mensagem para te entregar mais animado para a sua segunda-feira. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para atender o meu desejo, estou aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus me ministrou no meu coração, cara, eu preciso ser fã de integridade, Talvez essa mensagem não sirva a todos, de maneira pontual, precisa, de maneira generalizada, serve a todos. Mas talvez eu esteja falando com algumas pessoas em específico aqui hoje. E para mim terá valido a pena. Porque se a sua integridade não está sendo provada agora, fique frio, fique calmo. Certamente ela o será daqui a algum pouco. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide. Amém? Amém, irmão? Uma vez eu estava com a Érica, teve um verão desse que eu estava com a Érica, muito tempo atrás. A gente não tinha Manu ainda. Eu estava com a Érica na Praia do Peró, lá em Cabo Frio, e era assim, pré-carnaval. Então a gente pegou a semana anterior ao carnaval, com a praia vazia, água cristalina, coisa linda. Irmão, um dia virou o carnaval. E eu cheguei na praia, eu não conseguia nem, acho que eu levei 1h30 para estacionar o carro. E aí a gente está lá, a gente conseguiu um cantinho para ficar na praia. Eu falei, sério, vamos voltar para casa, porque não dá certo. Não, pelo amor de Deus, eu não gosto de tumulto. Aí a gente estava perto de uma família assim, e a família com aquele som alto, e estava tocando, sei lá, era um funk, um pagode, alguma coisa assim. E eles estavam bebendo cerveja, tocando funk, eles bebendo cerveja. Aí, e falando alto pra caramba, daqui a pouco assim, fulano está vindo aí. É mesmo? Vai chegar que horas? Não sei, está vindo aí, já falei com ele por telefone. Fulano é crente. Não, mas fulano é crente, mas fulano não é desses crentes chatos, não. Fulano é crente maneiro, ele bebe com a gente, ele está aqui com a gente. Ele está aqui, vai ter pagode de noite, ele vai estar lá com a gente. Eu falei, ué, o que eu perdi aqui? O que eu perdi? Talvez vocês não estejam prontos para essa conversa, mas não tem nada a ver com a bebida, tá, irmão? E nem tem nada a ver com a música que eles estavam ouvindo.
Tem a ver com padrão de comportamento. Um padrão de comportamento. Então, o fulano que estava chegando, ele era crente igual ao pessoal que não era crente. Quem que está errado aí? Quem que está errado aí? Responde para mim. Quem está errado é o cara que é o crente, mas está agindo como se não fosse. Porque quem não é, já não é mesmo. Quem não é, já não é mesmo. Eu não posso exigir santidade de quem não nasceu de novo. Mas quem diz que nasceu de novo, deve ser santo e viver em integridade. Ou então não nasceu de novo coisa nenhuma. Entende, irmão? É desse tipo de coisa que eu estou falando. Não, fulano diz que é crente. Então, eu peço a você, irmão, eu peço a você que não se engane demais. Eu peço a você que não se engane, acreditando demais nessas mensagens de internet que você ouve. Porque tem gente... Olha só, eu disse isso de manhã, eu vou repetir. Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias, as pessoas não aguentariam ouvir essa doutrina. Eles sentiram coceira, sabe? Quando a sã doutrina está sendo pregada, e o pecado está sendo confrontado, e a carnalidade está sendo confrontada, as pessoas iam sentir coceira, e eles iam procurar para si mestres que falassem a sua própria vontade, ao seu próprio desejo. Então não se engane muito, irmão. Aliás, não se engane ouvindo muito essas mensagens que você ouve pela internet, dizendo para você que está tudo bem, que você só vai ter vitória, que você só vai ter chave, que você só vai ser abençoado, que Deus vai fazer promessa, e que Deus vai fazer isso, e que Deus vai fazer aquilo. Deus não é ser um pregado. Deus não é ser um pregado. Deus não é servo de ninguém, irmão. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Servos somos nós. Então Deus não tem obrigação nenhuma. Se você está salvo, você devia ter consciência disso, de que Ele não tem mais absolutamente nenhuma obrigação para comigo. Não é? A salvação é suficiente. Mas Ele é bom, Ele é um Deus de graça, Ele abençoa a gente. Então não se engane muito, sabe por quê? Porque senão você vai ficando anestesiado. Você vai sendo ludibriado e vai ficando anestesiado por esse tipo de mensagem. E aí você vai se tornando aquele fulano. Não, mas fulano é crente. Uma porção de porcaria dentro do coração, uma alma quebrada, uma alma desgastada, não há transformação de vida, não há. Mas o fulano é crente, mas e daí? E daí? É uma questão de integridade, irmão. É uma questão de integridade. Nem as melhores pessoas que você conhece. Fulano é um cara bom, é um cara de caráter, é um cara sério, um cara reto. Se ele não é nascido de novo, irmão, se ele não é nascido de novo, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo. Uma hora, ele vai cair. Porque a gente que é crente cai. Então eu não estou falando de ser certinho, de ser bom caráter. Eu estou falando da santidade, eu estou falando da integridade que vem da santidade que Deus nos dá. Amém? E que é responsabilidade nossa. Que é responsabilidade nossa. Então, acaba sendo complicado, né? Acaba sendo complicado. Tem um livro muito bom, antigo, de um autor chamado Paris Hayhead, um pastor americano. O nome do livro é Crentes que Precisam de Salvação. Olha só. Crentes que precisam de salvação. E ele fala exatamente isso. Ele fala sobre como alguns crentes abordam o evangelho de maneira despretensiosa, negligente. E vão vivendo a vida achando que está tudo bem. E de novo, irmão, não quero que você leve condenação para casa. Eu sou seu pastor, te amo, estou aqui para condenar você. Estou aqui para chacoalhar você. Estou aqui para te deixar desconfortável. Amém? Se eu te deixo confortável demais, tem alguma coisa errada na minha mensagem, na minha pregação. Estou aqui para te deixar um pouco desconfortável, porque você ir para casa com uma pulga atrás da orelha e pensar assim, caramba, eu preciso ver esse negócio, preciso resolver isso, pô, isso aqui não está legal. Não, isso aqui, não, a mensagem domingo, entende? Então, nós não podemos ser esses fariseus de quem Jesus diz, olha, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Nós não podemos ser crentes que precisam de salvação, irmão. Se já nascemos de novo, então precisamos levar Jesus a sério, levar o evangelho a sério. Então precisamos viver sob
sobre os trilhos do Evangelho e deixar que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Amém? Eu ia dizendo, né? Eu interrompi o pensamento. Eu ia dizendo que eu não estou aqui para te entregar para segunda-feira cheio de condenação nas costas. Não, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Toda mensagem que eu prego para você, eu prego primeiro para mim. Aliás, toda mensagem que eu prego para você, Jesus prega primeiro para mim. Então eu estou buscando, estou correndo atrás da minha integridade também. O que eu quero é que você saia daqui inconformado com qualquer pecado que esteja alojado na sua vida e você ainda não tenha lidado com ele, e você ainda não tenha tratado ele de forma séria. Porque você sabe, eu sei, você sabe, a gente tem o Espírito Santo. Entende? Eu só não quero que você vá para casa e toque a segunda como se não tivesse acontecendo nada. Só isso. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A vida no Evangelho, irmão, não é uma vida de privações. Porque tem gente que acha isso, né? De repente o crente lá, o fulano lá, o crente do Peró, ele era assim, né? Aquele crente que... A vida no Evangelho é uma vida de privações. A vida no Evangelho é uma vida de liberdade. Por quê? Porque a liberdade cristã não é fazer o que se quer. A liberdade cristã é não fazer o que não se pode fazer. Parece meio óbvio, né? De certa forma é. Por quê? Por que eu não tenho outra mulher? Por que eu não sou um adúltero? Porque eu sou livre. Eu não quero. Eu sou livre para não ser. Eu não quero ser, porque eu quero viver em obediência ao Senhor. Quem não tem Cristo, o que a gente leu? Quem não nasceu de novo, o que a gente leu em Colossenses 1,13? E Ele nos libertou. Quem não nasceu de novo não está liberto. Quem não nasceu de novo não é livre. Quem não nasceu de novo não pode não querer fazer isso ou aquilo. Porque ele não é livre. Você entende a diferença? Você entende a diferença, irmão? Ele não tem, é a realidade dele. Está tudo certo, ele não é livre, para ele é que a realidade é aquela ali. Mas quem foi liberto pode dizer não. Certo? Quem foi liberto pode dizer não quero. Quem foi liberto pode dizer não preciso. Por quê? Porque eu sou livre, eu não quero. Eu sempre conto essa história aqui. Toda vez que eu lembro disso e faço essa colocação. Eu tenho um amigo que é músico e ele tocou muitos anos no mercado secular e ele é baterista também. E ele disse que uma vez ele estava num camarim assim, todo mundo bebendo e o pessoal já foi começando a puxar uma maconha e tal. E aí, fulano, pega aí, botaram um negócio para ele. Ele falou, não, quero não, obrigado. Dá uma água gelada aí. Ia lá, aí tem aquela coisa, né? Ia lá, pô, crente, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, cara, sabe qual a diferença entre você? Que eu posso não beber, pô. Eu posso não beber. Você não. Talvez você até queira não beber, mas você não pode mais, você já está viciado. Talvez você até nem queira usar isso daí, mas você não tem como. Você não tem como não usar. Eu sou livre. Eu sou livre, por isso eu não quero fazer o uso disso daí. Eu não vou fazer. E o cara ficou assim, e não entendeu muito bem. Depois ele disse que teve a oportunidade de conversar um pouco mais e tentar evangelizar o cara, mas eu achei a colocação dele interessante e ela faz todo sentido, né? Eu não quero, porque eu sou livre. Então eu não quero que você leve para casa a condenação, irmão. Eu quero que você leve para casa a alegria. Eu quero que você leve para casa a consciência de que você é liberto, a consciência de que você é livre. Você nasceu de novo. Jesus te deu o Espírito Santo, Jesus te deu a palavra. E Ele está contando comigo, Ele está contando com você, para iluminarmos as trevas desse mundo. Mas se a nossa lâmpada estiver queimada, irmão, dá ruim. Dá ruim, então deixa Jesus acertar isso na tua vida. Então qual que é o trabalho hoje? O trabalho hoje é voltar para casa e dizer assim, Senhor, eu reconheço que está faltando integridade. Eu não estou inteiro.
Porque eu vou para a igreja, mas ainda tem isso aqui na minha vida, ainda tem aquilo ali na minha vida, ainda tem aquilo lá na minha vida, ainda não corrigi isso, ainda não corrigi aquilo. Isso aqui eu sei que é pecado, Senhor, mas eu ainda não tratei isso aqui direito, isso aqui eu ainda não resolvi para valer. Eu sei, Senhor, eu estou flertando com a amiga do trabalho, eu estou trocando mensagem no Instagram com ela direto. Ou, Senhor, eu tenho uma namorada, eu estou fornicando com ela direto. Senhor, eu minto, Senhor, eu estou fazendo... Senhor, eu tenho pecados que eu não estou tratando e eu não quero mais, eu quero ser íntegro. Esse é o trabalho que a gente tem hoje. Amém? Amém, querido? E o resto é vitória, o resto é alegria. Porque quem vive em santidade com o Senhor, irmão, vive cheio de alegria. Vive cheio de alegria. Quem é íntegro no Senhor vive cheio de alegria. E é isso que Deus deseja para nós, é isso que eu desejo para você, em nome de Jesus, amém? Você acolhe essa palavra no seu coração essa noite? Amém?